Silêncio. A cada minuto que ele continua, pelo menos um menor de idade sofre. Todos os dias, de forma silenciosa, crianças e adolescentes sofrem algum tipo de abuso sexual, geralmente cometido por alguém próximo. E as maiores vítimas são meninas, entre 10 e 14 anos. Elas são quase metade dos casos de abuso sexual contra menores aqui no Brasil. Mas além desses números, o que mais impressiona e também entristece é o fato de que o lugar onde mais acontece não é aqui na rua, é dentro de casa, por algum conhecido da família ou da vítima. O lugar que deveria proporcionar um crescimento saudável e seguro pode se tornar perigoso. Por isso, conversamos com uma especialista que ensina pais e famílias a combater a violência sexual e evitar que o pior aconteça. Doutora Kátia, explica pra gente, de forma geral mesmo, como os pais podem proteger os filhos contra o abuso sexual? Se eu vou ensinar meu filho a atravessar a rua, a não colocar a mão no forno que está quente, a não colocar a mão na tomada, eu também vou ensinar meu filho a se proteger de algumas situações. Um ambiente acolhedor, amistoso, em que a criança se sinta em paz e livre para conseguir falar com os pais sobre qualquer assunto. Vai ser já um ponto super importante para a prevenção de abuso. Certo, Kátia. Tem um ponto aqui que é sobre o medo de alguns pais em abordar esse assunto e acabar estimulando precocemente a criança quanto à sexualidade e tendo efeito negativo, oposto do que se é desejado. Qual a maneira correta de orientar a criança ou adolescente quanto à sexualidade e a maneira ideal de aconselhar? Vamos começar entre 1 ano e meio e 3 anos a nomear as partes do corpo, tá? Eu vou falar da cabeça, vou falar do braço, vou falar da mão, enfim. A partir dos 3 anos, eu já posso começar a falar sobre as partes íntimas. Quais são aquelas partes íntimas? Aquelas que ficam escondidas, né? A boca também é uma parte íntima. Então, nós não podemos esquecer de falar, né, com os nossos filhos, incluindo a boca como uma parte íntima. A partir dos 5 anos, a gente consegue usar alguns materiais educativos que sejam estímulos para conversar com os nossos filhos. A gente vai precisar ensinar as crianças a desconfiarem dos adultos, porque elas estarão mais protegidas se elas entenderem que nem tudo que um adulto fala é lei. Então ela tem que saber identificar o que são toques aceitáveis e o que são toques que não são aceitáveis. A partir dos 8 anos, a gente pode já começar a falar dos toques em segredo, em que ela pede para não contar para ninguém, em que ela ameaça essa criança que se contar, vai ter alguma consequência ali negativa para ela. É você criar alguns códigos com a sua criança em que ela fale quando ela está em perigo, tá? Então, alguma palavra, alguma coisa que se ela incluir aquela palavra, né, no discurso dela, mesmo diante de um agressor, o pai e a mãe vão identificar que tem alguma coisa errada acontecendo. Quando você vai fazendo essa construção, né, com a sua criança, seu adolescente vai ter uma abertura muito maior com você. Uma conversa que começa a ficar muito interessante às 11 da noite, pode chegar às 2 da manhã, né? E você precisa ouvir o seu filho, a sua filha, acreditar no que eles têm para dizer. Saber conversar e ouvir os filhos quanto a esse assunto é essencial para protegê-los. Outro ponto que deve ser conhecido pelos pais são as leis que protegem menores contra o abuso, como a Lei da Escuta Especializada, onde a vítima é ouvida apenas uma vez por um especialista, e a Lei Joana Maranhão. A Lei Joana Maranhão, ela te dá a oportunidade dessa criança, enquanto ela é silenciada dos 10 aos 18 anos, a partir dos 18 anos ela tem o prazo de 20 anos para poder fazer essa denúncia, para poder quebrar o silêncio, romper o silêncio e contar tudo que essa criança e esse adolescente perpassou. Acabar com o silêncio e dar voz às vítimas, uma tarefa necessária para vencer a violência sexual. Com esse foco existe o Quebrando o Silêncio, que há mais de 20 anos trabalha a prevenção e combate ao abuso e à violência. O projeto atua nas ruas, igrejas, casas e escolas.
A gente faz escola para pais e a gente faz o trabalho com as crianças e com os adolescentes, ensinando sobre a prevenção, como cuidar do corpo, como consentir ou não consentir toques, especialmente nas partes íntimas do corpo, porque a gente está educando, informando as pessoas para que se protejam e também para que denunciem em caso de uma violência, de um abuso sexual confirmado. Educar e informar crianças e adultos resulta na proteção e na prevenção contra a violência sexual, empoderando as vítimas para criar uma rede de proteção mais forte e um ambiente mais seguro para todos. Vamos dizer não ao abuso sexual a menores. Os números crescem, o abuso continua acontecendo. É preciso vigiar, é preciso controlar esse ambiente, protegendo as nossas crianças e os nossos adolescentes desse tipo de trauma, desse tipo de comprometimento de uma vida feliz.